Reflexão do dia 10 de maio de 2025. Terceira semana da Páscoa, sábado, cor litúrgica branca. Santo do dia, São João de Ávila, doutor da Igreja e um santo amigo dos santos. Tudo acontece no século XV, na Espanha. São João de Ávila nasceu em 6 de janeiro de 1499, em Almodóvar del Campo, na Espanha. Estudou direito na Universidade de Salamanca, mas passou por uma profunda experiência de conversão, decidindo abandonar os estudos, voltar para a casa dos pais e tornar-se sacerdote. Com 27 anos, foi ordenado padre. Em 1526, ele nutria em si o desejo de ser missionário na América, mas a vontade de Deus para ele era outra. E ele acabou exercendo seu ministério em seu próprio país natal. Começava a experimentar na vida as prensas de Deus. As prensas de Deus é um termo usado assim, dentro do nossa caminhada, existe dificuldades, provações. Certa vez, São João de Ávila estava pregando e na sua homilia, na missa, uma pregação profunda, e um inquisitor do rei, né? A Inquisição do rei, não da igreja, do rei. Porque muita gente confunde também que naquele tempo da Inquisição era a Inquisição da igreja. Não, eram os reis, a maioria dos processos acontecia pelos reis. A igreja entrava com a sua comissão para atenuar as penalidades que os reis, entre aspas, querendo defender a igreja, e, né, como leigos, acabavam condenando as pessoas à fogueira. Mas o inquisidor do rei ouviu a pregação e não é que prendeu São João de Ávila. Ali ele ficou detido alguns anos, mas ele foi responsável pela conversão de São João de Deus e São Francisco Borges. Tanto que no seu processo de beatificação consta que nunca pregou um sermão sem que várias almas se convertessem a Deus. Interessante, né? A eficácia de sua oratória estava, segundo o próprio, como João dizia, em amar muito a Deus, em dedicar-se muito mais à oração do que aos livros, em prender-se na presença do Senhor. Era, nas palavras do Paulo VI, nosso Papa, que o canonizou, uma cópia fiel do apóstolo São Paulo. São João de Ávila, doutor da Igreja, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nas leituras de hoje, nós vamos ver como que a igreja está evoluindo diante dos apóstolos e principalmente na postura de Pedro, o primeiro Papa. E no salmo de hoje, o Salmo 115, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele fez em meu favor. Nesse responsório, somente quem tem compromisso com o Senhor, somente quem realmente aceita o Senhor na sua vida, entende a profundidade de um salmo desse. Na, no Evangelho, em João, capítulo 6, de 60 a 69, é, é a parte, talvez, do Evangelho que mais me toca. O que eu falo, o que o Jesus fala, né, toca as pessoas e eles se escandalizam. Como comer seu corpo, beber do seu sangue? Então muitas pessoas foram embora. E quando Jesus pergunta aos seus apóstolos, vocês vão embora também? Aí novamente Pedro, né? O nosso primeiro Papa, onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Então vamos preparar o nosso coração para acolher a palavra do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor. E crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitava também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas,
que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então levaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: Vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelho e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-o a levantar-se. Depois, chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 115. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então Jesus disse aos 12:
vós também quereis ir embora? Aí novamente Pedro, né? Simão Pedro respondeu: A quem iremos nós, Senhor? Olha só o vazio de imaginar uma vida sem Jesus. A quem iremos nós, Senhor? Vamos ficar perdidos nesse mundo? Nós experimentamos agora, os cristãos católicos, a sede Vaticânsia, sem Papa, né? Você não compartilha comigo? Foi um vazio, uma sensação de vazio, uma sensação ruim. Olha, de um Papa, hein? E que dirá então de Deus, de Cristo? A quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente, reconhecemos que tu és o Santo de Deus, o Senhor, a motivação da nossa vida. Olha só o que o próprio Jesus fala sobre ele mesmo como vida espiritual. No versículo 63, o Espírito que dá vida, a carne não adianta nada. Não, está ligado a Jesus, estou ligado à igreja, está ligado ao meu compromisso com o Senhor. É isso que motiva e que dá ânimo de viver e superar dificuldades. É isso que dá alegria na vida. A carne não adianta nada. Viver na carne é viver na orgia, na boate, na bebedeira, nos corre-corre da vida, trabalhando dia e noite, correndo para lá e para cá, edificando, construindo, casando, dando-se em casamento. Na carne, isso não adianta nada. Possuir patrimônio, possuir, investir, viajar, eh, correr, trabalhar, dormir, ir para academia. Na carne, isso não adianta nada. É vida fútil, que vai terminar num caixão de madeira. Agora, a, a vida está na espiritualidade. O espírito é que dá vida. Você fazer tudo isso sem abandonar o espírito. Você constrói, vende, compra, faz tudo que tem que fazer, dirige, corre para lá, para cá, viaja. Tudo no espírito. É isso que edifica o homem. É isso que dá ao ser humano um destino, uma motivação para que ele viva. São João de Ávila, ele passa muito para nós isso. O espírito vivifica, a carne por si só ela é morta. Então, o homem que trabalha em espírito, converte almas, se dedica e faz dos seus sofrimentos e percalços escadas para anunciar Jesus Cristo no compromisso com a igreja e com Cristo. A primeira leitura de hoje é, é um sinal assim da união da igreja. A igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Está vendo? O Espírito Santo vivifica a igreja. Uma igreja sem Cristo, sem o Espírito Santo, é uma igreja carnal, na carne. Isso não leva a lugar nenhum. Isso não. Faz caridade na carne? Faz. Prega-se bem na carne? Prega-se. Faz cultos esplendorosos? Faz sim, né? De conhecimento bíblico, de aparente envolvimento emocional, faz sim, mas está na carne. Uma igreja ela tem que ser conduzida no espírito, uma pastoral familiar no espírito, né? Um movimento como Renovação Carismática Católica tem que estar no espírito. Serviços que são prestados à igreja têm que se viver no espírito, estando no espírito. Então, nós leigos envolvidos nas nossas paróquias e comunidades, dando vida espiritual à igreja e vivendo no Espírito Santo. É isso que nos passa a primeira leitura de hoje. Porque uma comunidade que vive no Espírito, acontece o que aconteceu, que está escrito aqui. Enéas foi curado, paralítico. Depois, em Lida, nós estávamos também com aquela donzela que morreu, né? E Pedro, a igreja, ressuscita esta moça que morreu. Então, todos se convertem porque veem na igreja sinais do Espírito Santo.
Agora vamos compreender o salmo de hoje, né? Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele faz em meu favor, porque em espírito contemplo o Senhor, a alegria, a motivação que eu tenho. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, que nasceu da vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão, porque em espírito todos nós somos salvos, libertos. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Não há provação neste mundo, nada que impeça um homem ou mulher de no espírito glorificar e trabalhar com o Senhor. E eu quero louvar a Deus pelo santo evangelho de hoje. Realmente, o que Jesus falou era pesado. Aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não terá parte comigo. E muitos discípulos que estavam do lado de Jesus escutaram e falaram: Jesus, essa palavra é dura. E pegaram dela as costas e foram embora. Né? Mas o que Pedro fala no Evangelho, Senhor, nós não vamos embora, não vamos ficar contigo, Senhor. Onde que nós vamos? Sem ti, né? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Então, que esta fé em presença do Espírito Santo possa ser agora o grande sinal da liturgia de hoje. Que possamos viver, por pedido da Igreja, para nós e com Cristo, a verdadeira fé no nome do nosso Senhor Jesus. Oramos a Deus, pedindo em nome de Jesus que seja derramado em profusão o Espírito Santo sobre cada um de nós. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. E a reflexão do dia é um programa diário que tem esse objetivo: revelar para nós o que contém a liturgia, o que a igreja passa para nós, o que Cristo passa para nós. E no dia de hoje, primeiro, assim, a evolução, um estudo bíblico, né, da evolução das primeiras comunidades, da igreja, mas esse grande apelo litúrgico para que sejamos dóceis ao Espírito Santo e possamos viver a nossa vida plena no Espírito, porque só o Espírito vivifica. Aonde iremos nós, apartado, longe de Jesus Cristo? Só Jesus Cristo tem palavra de vida eterna. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.